Ok, vamos lá. Olhando para isso aqui, temos uma pilha de material. Vídeos de cursinho, o próprio Código Penal, o de processo penal. A missão, então, desvendar os 3 primeiros artigos do CPP. Parece básico, né? Começo de matéria. Mas as fontes que a gente analisou são unânimes. É aqui que se escondem umas armadilhas, assim, muito eficientes em concurso. E o que eu acho fascinante, sabe, é que esses artigos são as regras do jogo. Antes de entender as jogadas, tipo o inquérito, a ação penal, as provas, primeiro a gente precisa dominar as regras fundamentais que governam tudo. Exato. E o grande conflito que permeia esses artigos é essa tensão, sabe, entre a segurança jurídica do processo e a busca pela justiça no direito penal. É isso. É sobre como a lei se comporta com duas perguntas, né? Como a gente preenche as lacunas dela e como ela lida com a passagem do tempo. Vamos mergulhar nisso, focando em como as bancas, principalmente FGV e Sebrasp, exploram essa tensão para separar os candidatos. A ideia é transformar essa teoria toda em pontos na prova. E o ponto de partida, veja bem, está justamente na flexibilidade. O Código de Processo Penal já começa admitindo que não é perfeito, que tem brechas. Beleza, então vamos começar por aí. Os artigos 1º e 3º do CPP, eles basicamente dizem que a lei processual penal admite interpretação extensiva e aplicação analógica. Mas por que essa diferença é tão grande? Porque o processo penal pode ser remendado com analogia e o direito penal material, que define os crimes, não pode. Qual o risco? O risco, no final das contas, é a liberdade. O princípio fundamental do direito penal, lá no artigo 1º do Código Penal, é a legalidade estrita. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ponto. É uma garantia para o cidadão. É uma garantia. O Estado não pode simplesmente chegar e dizer, olha, essa sua atitude parece errada, vou usar uma lei parecida aqui e te punir por isso. Se a conduta não está perfeitamente descrita na lei como crime, ela não é crime. Acabou. É uma barreira de proteção. Exatamente. Já no processo, o objetivo é o outro. O processo é um método, um caminho para chegar numa solução, né? Se nesse caminho surge um obstáculo, uma situação não prevista em lei, o processo não pode simplesmente parar. A analogia e a interpretação extensiva são, assim, ferramentas para o juiz poder desobedecer. O risco, no final das contas, é a liberdade. O princípio fundamental do direito penal, lá no artigo 1º do Código Penal, é a legalidade estrita. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ponto. É uma garantia para o cidadão. É uma garantia. O Estado não pode simplesmente chegar e dizer, olha, essa sua atitude parece errada, vou usar uma lei parecida aqui e te punir por isso. Se a conduta não está perfeitamente descrita na lei como crime, ela não é crime. Acabou. É uma barreira de proteção. Exatamente. Já no processo, o objetivo é o outro. O processo é um método, um caminho para chegar numa solução, né? Se nesse caminho surge um obstáculo, uma situação não prevista em lei, o processo não pode simplesmente parar. A analogia e a interpretação extensiva são, assim, ferramentas para o juiz poder desobstruir esse caminho, fazer o processo andar. Ah, então a pegadinha clássica para o concurseiro é essa, né? Vir a palavra interpretação ou analogia e ter que lembrar em qual mundo está. No mundo do processo, pode. No do crime da pena, de jeito nenhum. Ainda mais se for para prejudicar o réu. Perfeito. A dica de concurso que os materiais ressaltam é bem essa. Uma questão clássica da FGV, por exemplo, descreve uma situação processual e pergunta se o juiz pode aplicar por analogia uma regra do Código de Processo Civil. A resposta é sim, pelo artigo 3º do CPP. Aí, logo em seguida, a mesma prova descreve uma conduta que não é crime e pergunta se o juiz pode usar analogia para condenar o agente com base num crime parecido. A resposta é um sonoro não. Violação do princípio da legalidade. É a mesma ferramenta, a analogia, com aplicações opostas. Ok. Então, no processo, a gente pode preencher as lacunas. Mas e quando a própria lei muda no meio do caminho? Isso me parece ainda mais complicado. É aí que entra o famoso artigo 2º, certo? É aí que a batalha do tempo começa. E, de novo, temos regras totalmente diferentes para a lei processual e para a lei penal. O artigo 2º do CPP estabelece a regra do processo tempus regit cactum. Que traduzindo é o tempo rege o ato. Mas, na prática, o que isso quer dizer? Pensa num jogo de futebol em que a regra do impedimento muda no intervalo.
O que aconteceu no primeiro tempo com a regra antiga valeu. O gol que foi validado continua validado. Mas o segundo tempo... O segundo tempo inteiro vai ser jogado com a regra nova. Exato. A lei processual nova tem aplicação imediata. Ela pega o processo no estado em que ele se encontra e vale dali para frente, sem anular os atos que já foram praticados sobre a lei antiga. Faz sentido, dá uma estabilidade para o jogo. E a gente tem algum exemplo concreto disso? O melhor exemplo que as fontes citam é a decisão do STF sobre o juiz das garantias. A lei que o criou é uma norma processual. O Supremo decidiu que essa nova regra não afeta a competência dos processos que já estavam rolando. Ou seja, quem já tinha recebido a denúncia continuaria com o mesmo juiz. A regra nova valeu dali para frente, para os novos casos. Entendi. Isso para as regras do jogo. Agora, e se o que muda é a definição do próprio crime? Se uma lei nova diz aquilo que era proibido, agora não é mais. Aí a lógica se inverte completamente. A gente entra no terreno do artigo 2º do Código Penal. E o princípio maior passa a ser o benefício ao réu. Se uma lei nova deixa de considerar um fato como crime, ocorre a chamada abolitio criminis. O efeito é retroativo e fulminante. Espera aí, isso soa contraintuitivo? Quer dizer que se alguém foi condenado a 10 anos, com sentença final, e amanhã uma lei descriminaliza aquilo, a pena dele some? Como assim? É exatamente isso. A execução da pena cessa imediatamente e todos os efeitos penais da condenação são apagados. A pessoa é solta. A certidão de antecedentes criminais fica limpa em relação àquele fato. A Constituição garante: a lei penal não retroage salvo para beneficiar o réu. Você frisou bem o penais. Isso me soa como uma daquelas cascas de banana clássicas de prova. É a principal delas nesse tópico. As bancas, principalmente Sebrasp, adoram afirmar que todos os efeitos da condenação são apagados. Errado. Os efeitos extrapenais, principalmente os cíveis, permanecem. Por exemplo, a obrigação de indenizar a vítima. O fato deixou de ser crime, mas o dano civil que ele causou continua existindo, sabe? E precisa ser reparado. Nossa, é muito detalhe. E se a lei não apaga o crime, mas só diminui a pena? Tipo, de 10 anos para 5. O princípio é o mesmo. Benefício ao réu. É a novatio legis in melius, uma lei nova, mais benéfica. O parágrafo único do artigo 2º do CP é claro. Ela também retroage para alcançar todos os fatos anteriores, mesmo os já julgados. A pena do condenado seria recalculada. Então, o princípio por trás de tudo é que o processo precisa de segurança. As regras não podem mudar olhando para trás. Mas a pena, que afeta a liberdade, tem que ser sempre a mais favorável. É essa a atenção. Você resumiu perfeitamente a lógica do sistema. E é nessa fronteira que surgem os casos mais complexos. Espere um pouco. Isso parece uma daquelas áreas cinzentas que as bancas adoram. O que acontece quando uma lei nova é um pouco de processo e um pouco de direito penal ao mesmo tempo? Tipo, o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Você apontou para o tema mais moderno e cobrado em concursos de alto nível, as normas híbridas. O ANPP é o exemplo perfeito. Ele tem regras de procedimento, mas o resultado impacta diretamente a punição. A grande dúvida foi: ele segue a regra do processo, que não retroage, ou a do direito penal, que retroage se for para beneficiar? E qual foi a decisão dos tribunais? Prevaleceu a natureza penal benéfica. Tanto o STJ quanto o STF entenderam que, por ser mais favorável, as regras do ANPP devem retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da criação dele. Inicialmente, o STJ fixou um marco, que é o recebimento da denúncia. É um detalhe técnico, mas que define se o benefício pode ser aplicado ou não. As bancas amam isso. Certo. Então, a regra geral é: lei processual nova vale daqui para frente. Lei penal nova vale daqui para frente, a não ser que seja para ajudar. Aí ela volta no tempo. Mas e aquelas leis que já nascem com prazo de validade? Tipo, uma lei criada só para a Copa do Mundo ou para uma pandemia. Elas perdem o efeito quando o evento acaba? Ótima pergunta. E isso nos leva direto ao artigo 3º do Código Penal. E a resposta é não, elas não perdem a validade. Elas são uma exceção à regra da retroatividade da lei mais benéfica. São as leis excepcionais e temporárias. E qual a diferença entre elas?
É bem simples, na verdade. A lei temporária já nasce com um cronômetro. Por exemplo, esta lei vigorará de 1º de junho a 31 de julho. A lei excepcional não tem data, mas está ligada a uma situação anormal, como uma calamidade. Ela dura enquanto a emergência durar. Ok. E o que as tornam tão especiais? Por que elas continuam valendo mesmo depois de revogadas? Elas são ultrativas. É como se a lei da Copa do Mundo criasse uma bolha no tempo. Tudo que aconteceu dentro daquela bolha durante a Copa vai ser julgado pelas regras daquela bolha, não importa quando o julgamento aconteça. Nossa, uma bolha do tempo? Faz sentido para não perder o efeito, né? Exato, para garantir a seriedade da lei. Se não fosse assim, todo mundo cometeria o crime no último dia, sabendo que no dia seguinte seria beneficiado pela lei antiga mais branda. A lei perderia o seu efeito. Entendi. E a pegadinha de prova que parece óbvia. E é quase sempre a mesma. A questão descreve um crime cometido durante a vigência de uma lei temporária e afirma que, como o julgamento foi depois que a lei acabou, o réu vai ser beneficiado pela lei normal. Ou simplesmente diz que a lei temporária não se aplica mais. Isso está errado e derruba muito o candidato. Certo. Falamos sobre como interpretar a lei, como ela se comporta no tempo. Tudo isso converge para a figura do juiz. E uma mudança mais recente, o artigo 3º-A do CPP parece ter redesenhado o papel dele ao introduzir o sistema acusatório. O que isso significa na prática? Olha, significa uma verdadeira mudança de filosofia. O sistema acusatório exige uma separação rígida das funções. Uma parte acusa, outra defende e o juiz julga, de forma imparcial. Antes, o nosso sistema tinha traços inquisitórios, onde o juiz podia ser mais ativo na investigação, quase um gerente da produção de provas. Então, com essa mudança, o juiz não pode mais, por conta própria, determinar uma busca e apreensão ou mandar investigar algo que ele achou suspeito. Em regra, não na fase de investigação. A jurisprudência do STF veda essa iniciativa do juiz na investigação e a substituição da atuação das partes. O juiz não é o protagonista da busca pela prova, ele é o garantidor das regras do jogo. Claro, isso não o torna passivo. Durante o processo, ele pode determinar diligências para esclarecer dúvidas, mas não pode assumir o papel da acusação. E a figura do juiz das garantias, que foi tão debatida, se encaixa exatamente aí, né? Para reforçar essa separação. Perfeitamente. A lógica do juiz das garantias é ter um magistrado que atua só na investigação, controlando a legalidade das ações, mas que não será o mesmo a sentenciar o caso. Isso garante que o juiz que vai julgar o mérito não chegue no julgamento com uma opinião já formada. Mas, como as fontes mostram, a decisão do STF criou exceções importantes. Não é em todo lugar que o juiz das garantias vai atuar. Exato, e isso é matéria certa de prova. O STF definiu 4 cenários de exceção. A regra não se aplica nos juizados especiais, nos processos de competência originária dos tribunais, nos casos de violência doméstica e nos processos do tribunal do júri. Então, para resumir, a regra geral se aplica aos crimes comuns, mas fica de fora nos casos muito simples, tipo Jecrim, nos muito complexos em hierarquia, como nos tribunais, e em situações com ritos muito próprios, como violência doméstica e os crimes contra a vida. É uma boa forma de organizar. É uma ótima maneira de sintetizar e memorizar as exceções. Certo. Então, para amarrar tudo isso, no final do dia, o essencial parece ser ter clareza em 3 pontos. Primeiro, a flexibilidade da interpretação. O processo penal permite remendos como analogia para seguir em frente. O direito penal não. Isso, para proteger a liberdade. Segundo, a regra de ouro do tempo. No processo, a lei nova vale dali para frente. Tempus regit actum. No direito penal, a lei nova só volta no tempo se for para beneficiar. A retroatividade benigna. E a grande exceção a isso são as leis temporárias e excepcionais, que vivem nessa bolha do tempo e são ultraativas. E terceiro, o juiz no sistema acusatório é um árbitro, não um jogador. A imparcialidade é a chave. Exato. E essa evolução toda, sabe? Especialmente que a gente conversou sobre normas híbridas, levanta uma questão importante para a gente pensar. Manda. As fontes mostram esse movimento crescente para soluções consensuais no processo penal, como a NPP, que são normas híbridas por natureza.
considerando que elas misturam regras de procedimento com consequências diretas na punição. Até que ponto a distinção clássica entre a aplicação da lei penal e processual no tempo vai continuar clara? E de que novas maneiras as bancas poderão explorar essa zona cinzenta no futuro? Será que a gente vai ver mais normas com essa dupla natureza e, consequentemente, mais debates sobre retroatividade?